E aí galera, vamos mais uma aulinha aqui de biologia com o professor Rodovan, né? Vamos falar sobre dinâmica de populações, né? Que é uma matéria que é muito recorrente no Enem e em outros vestibulares, né? Bom, para nós falarmos de dinâmica de populações, nós temos que relembrar o que seria uma população, né? Nós vimos isso aí em algumas videoaulas anteriores. Então, uma população seria um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vai se abrigar numa determinada área durante um determinado tempo. E aí nós exemplificamos para vocês uma população de leões, um cardume, né, uma população de peixes, uma manada, uma população de elefantes, uma colmeia, população de abelhas e uma população de lobos. Então, todos esses exemplos que nós estamos vendo aqui são exemplos de populações ecológicas, ok? Bom, densidade populacional. Nós vamos falar agora do crescimento de uma população. Nós vamos falar de como se comporta uma população ecológica no seu ambiente natural, né? Antes, vamos falar sobre densidade. O que seria densidade? Seria o número de indivíduos sobre a sua área. Então, se a gente quiser saber a densidade populacional, a gente vai contar quantos indivíduos existem numa determinada área, né, sobre essa superfície. Aí a gente acha essa densidade populacional. Fatores que vão influenciar no desenvolvimento de uma população, né? Nós vamos ver aqui taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e interno, é aquele que está entrando na população, e taxa de emigração, que é a taxa de saída, a taxa de externo, tá? Indo para o meio externo, saindo da sua população. A taxa de natalidade e a taxa de imigração, então, taxa de natalidade e taxa de imigração, são fatores que vão aumentar a população. Já a taxa de óbitos, né, ou a taxa de mortalidade e a taxa de imigração são fatores que vão proporcionar o quê? A diminuição, o declínio da população. Ok? Então eu botei aqui, ó, a mortalidade e a imigração vão diminuir a densidade populacional, porque são fatores que vão sair da população, né? Já a natalidade e a imigração são fatores que vão entrar na população. Então são fatores que vão colaborar com o aumento da população. Bom, eu coloquei aqui a fórmula da densidade populacional, é o número de indivíduos sobre a sua área, se for no meio terrestre, se for um habitat terrestre. Se for um habitat aquático, é o número de indivíduos sobre o seu volume. Ok? Então só para vocês focalizarem aí. Bom, vamos falar agora da curva de crescimento populacional. Vou dar uma palhinha e depois eu vou falar mais especificamente. Então a curva de crescimento populacional, nós vamos observar que no eixo das ordenadas nós temos o número de indivíduos e no eixo das abscissas nós temos o tempo. Então nós temos aqui a curva de potencial biótica, né? Aqui nós temos a curva de crescimento real. Então são duas curvas que nós vamos falar ao longo da nossa aula hoje, ok? Esta parte rachurada aqui nada mais é do que a resistência do meio. Ela é que vai definir, na realidade, o tamanho da população. Bom, índice de crescimento, né? Índice de crescimento de uma população é a taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade. Esse índice de crescimento, se ele for igual a 1, significa dizer que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são iguais. Então a população está o quê? Em equilíbrio. Tá? Se a taxa de natalidade for maior do que a taxa de mortalidade, o índice de crescimento vai ser maior do que 1. E a população vai estar o quê? Em crescimento. Já se esse índice de crescimento for menor do que 1,
significa dizer que a taxa de mortalidade vai ser maior do que a taxa de natalidade. Portanto, a população estaria o quê? Em declínio, estaria declinando. Ok? Aqui mais uma vez eu botei a fórmula da densidade para você ter em mente, né? Densidade é igual ao número do indivíduo sobre a área. E aí levando em consideração aquelas ressalvas do meio aquático e do meio terrestre. Bom, aqui, só para você relembrar, a taxa de natalidade e a taxa de migração são valores que vão colaborar com o aumento do tamanho da população. Já a taxa de mortalidade e imigração são valores que vão colaborar com a diminuição da população. Então, se o somatório dessas duas taxas, natalidade e imigração, for maior do que o somatório da taxa de óbitos e imigração, significa dizer que a população está crescendo. Já se a taxa de natalidade mais a imigração for menor do que a taxa de mortalidade e imigração, significa dizer que essa população está em declínio, está declinando, diminuindo. Se a taxa de natalidade e migração for igual ao somatório da taxa de mortalidade e emigração, significa dizer que essa população está em equilíbrio. Tá? Vale a pena você voltar depois, ver isso aí com calma no vídeo. Bom, voltando aqui à curva, então você tem o eixo das coordenadas, o tamanho da população, número de indivíduos. No eixo da abscissa você tem o tempo. Esta curva aqui a gente chama de curva de potencial biótico. Por que é a curva de potencial biótico? Ela só vai levar em consideração aqui os fatores intrínsecos. Ela só vai levar em consideração os fatores do próprio indivíduo. Tá? Então ela não vai levar em consideração o ambiente. Para essa curva de potencial biótico, as condições ambientais são as condições ideais. Na realidade, essa curva aí, ela não existe na natureza, né? Ela não existe na realidade. Mas seria a curva que representaria somente a taxa reprodutiva dos indivíduos. Seria, se tudo fosse perfeito, a população iria crescer indefinidamente, tá? Só que existe o quê? Os fatores ambientais. Existe a resistência do ambiente, que é essa área rachurada aqui, ó. Ela é que vai definir o tamanho da curva real, ou seja, ela que vai definir o tamanho da população real. Então essa curva aqui a gente chama de curva de crescimento real. Mais tarde a gente vai ver que tem outros nomes, né, para a gente poder se inteirar. Então quanto maior for a resistência do meio, mais essa curva real ela vai se afastar da curva de potencial biótico. Quanto menor for a resistência do meio, mais a curva real vai se aproximar da curva de potencial biótico. Aqui nós temos essa linha tracejada que vai definir o tamanho máximo que o meio vai permitir que a população possa atingir, de maneira que o meio consiga o quê? Dar recursos para todos os indivíduos. Então seria a carga biótica máxima que o meio vai conseguir manter, de maneira que a população vai conseguir manter os recursos. Nenhum indivíduo vai ter falta de recursos. Okay? Essa é a curva real de crescimento. Bom, a curva de potencial biótico, eu botei aqui exemplo de 3 curvas, né? A curva C, a curva B e a curva A. Lembrando a vocês que esse eixo aqui das coordenadas indica o número de indivíduos. Esse eixo aqui das abscissas indica o tempo. E aí nós temos a curva A, que vai estar representando a curva das girafas. Nós temos aqui a curva B, que vai estar representando a curva dos gatos. E a curva C, que vai representar a curva das bactérias. Então o que a gente tem aqui para observar? Quem é que cresceu mais e num espaço curto de tempo? Obviamente foi a curva representada pelas bactérias. Uma bactéria tem a capacidade de se reproduzir em 20, 30 minutos, gerar milhares e milhares de outras bactérias. Então a curva dela, potencial, ela é mais perto do eixo das coordenadas, né? Então ela vai obter o maior número de indivíduos em menor tempo.
Na intermediária aqui nós temos uma curva de quem? Dos gatos. O gato, ele tem aí, a gata, ela vai gerar indivíduos em torno de quanto tempo? 58 a 60 dias, né? Em torno de 2 meses. E vai gerar em média 3 a 4 filhotinhos, né? Isso pode ser variável, mas em média é em torno disso. Já a girafa, a gestação da girafa, ela pode levar de 13 a 15 meses. E normalmente ela vai ter o quê? Um filhote. Então é óbvio que no caso da girafa, ela vai atingir um número de indivíduos em um tempo muito quê? Muito maior. Então se a gente fosse comparar aqui as 3 curvas de potencial biótico, qual teria um maior potencial biótico? Sem dúvida, seria a curva relacionada às bactérias. E o menor seria a curva relacionada às girafas. Bom, o potencial biótico, ele vai ser representado pela taxa reprodutiva. E aí nós vamos ver os critérios que vai se analisar com essa taxa de reprodução. O primeiro critério que a gente analisa aqui é o tempo de atingir a maturidade sexual. Outro é a velocidade de reprodução e o número de filhotes gerados em cada gestação, que a gente já comentou para vocês. Então, se a gente analisar esses 3 itens, né, da taxa reprodutiva, a gente vai ver que a bactéria ela tem um tempo muito menor para todos esses itens. E na gestação, entre aspas, né, ela vai gerar muito maior número de indivíduos, num espaço de tempo muito menor. Ok? Bom, botei escrito aqui para você depois ter como escrito. Você pode voltar o vídeo lá, analisar essa parte escrita aí. Aqui também coloquei para você analisar, então não precisamos ficar comentando, nós já falamos sobre isso. E aqui nós vamos comentar o que seria então a curva de potencial biótico, ou curva reprodutiva, ou ainda taxa de crescimento intrínsecos. Intrínsecos porque está relacionando o quê? Os fatores internos do indivíduo, os fatores que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Para essa curva de potencial biótico, só vai levar em consideração a taxa reprodutiva. Então as condições ideais para essa população são as ideais, as condições ambientais, melhor dizendo, são condições ideais, são condições que na natureza, na realidade, não existem, né? Vai existir hipoteticamente, mas na natureza não vai existir. Por quê? Porque na realidade existe um sistema ambiental, existe uma resistência do ambiente. Resistência essa que vai definir o crescimento de uma população, ela que vai limitar o crescimento de uma população. Só que para a curva de potencial biótico, esse sistema ambiental ele não existe, ou seriam consideradas condições totalmente ideais. Então não tem predador, não tem falta d'água, não tem falta de habitat, não tem falta de alimento, quer dizer, situações que obviamente não existem na natureza. Bom, essa curva ela vai obedecer o seguinte: no iniciozinho aqui nessa reta aqui, ela está em fase de latência, depois vem um crescimento exponencial, aqui ela vai estar em equilíbrio, uma estacional, e diminuindo aqui seriam a morte dos indivíduos, tá? Então aqui vai estar latente, aqui o número de indivíduos vai crescer exponencialmente, aqui vai estar estacionado, constante, né? E aqui indica o declínio do número de indivíduos. Então vamos lá, voltar aqui, o crescimento da população na natureza realmente. Esta curva aqui, ela é chamada de curva de potencial biótico, e essa aqui é a curva de crescimento real. Essa curva de crescimento real, ela também pode ser chamada de curva S, né? Porque ela vai aqui formando S ao longo dela. Ou curva sigmoide. Já essa curva, além de ser curva de potencial biótico, ela pode ser chamada de curva em J ou intrínseca, porque ela tende a formar um J. Ou a curva intrínseca. Esta aqui, essa área rachurada, nada mais seria do que a resistência do
meio. Seriam os fatores que vão regular realmente o crescimento dessa população. Bom, nessa linha tracejada aqui, nós temos uma capacidade de suporte do meio, ou carga biótica máxima, que é aquilo que eu referi para vocês, aquilo que eu comentei para vocês, que é quanto o meio vai permitir que a população possa crescer sem faltar recurso para ninguém, né? Essa capacidade biótica máxima, ou essa capacidade de suporte do meio, ela vai estar ligada diretamente à resistência do meio. Se a resistência do meio for menor, essa curva tende a se aproximar do quê? Da curva de potencial biótico da espécie. Se essa resistência do meio for maior, essa curva tende a se afastar. E aí a carga biótica máxima vai ser o quê? Menor. Ok? Bom, taxa de crescimento populacional relativa. Como é que a gente vai calcular a taxa de crescimento populacional de uma determinada população? A gente vai ver o número de indivíduos no final da população. Então você está comparando, por exemplo, uma população em 2016 e vai querer saber qual é a taxa de crescimento real dela para 2030, por exemplo, né? Então a gente vai calcular o número de indivíduos lá em 2030, o número de indivíduos aqui em 2016, sobre o número de indivíduos aqui em 2016, sobre o delta T, sobre a variação de tempo. Seria 2030 menos 2016. Aqui é a taxa de crescimento absoluta. Então vai ver o número real de indivíduos que cresceu, né? O que nós vamos observar? Número de indivíduos lá no final, menos o número de indivíduos no início, sobre o intervalo de tempo. Aí eu vou passar aqui um exercíciozinho para vocês fazerem. Eu quero que vocês calculem a taxa de crescimento da população 1 nesse intervalo de tempo e quero que vocês calculem a taxa de crescimento da população 2. Então você vai parar o vídeo e vai calcular isso aí. A da 1 eu vou mostrar para vocês. A da 2 eu só vou dar o valor final. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular aqui no quadro para vocês. Como é que seria a fórmula então da taxa de crescimento? A taxa de crescimento seria, no caso aí relativa, seria o número de indivíduos no final menos o número de indivíduos no início sobre o número de indivíduos no início sobre o intervalo de tempo. Então a fórmula seria esta aqui. Aí vamos lá. Qual seria então a taxa de crescimento? Número de indivíduos, eu estou falando da população 1, tá? Dessa população aqui. Qual seria então a taxa de crescimento relativa da população 1? Vamos lá. Número de indivíduos no final? 40. Número de indivíduos no início? 10. Sobre o número de indivíduos no início? 10. Sobre o intervalo de tempo? 15 horas menos 12 horas, 3 horas. Beleza? 40 menos 30, 40 menos 10 dá 30, sobre 10, sobre 3. Aqui nós vamos observar o que? Podemos cortar, vai dar 3 sobre 1, sobre 3. Na realidade, aqui é como se tivesse o quê? 1. Para eu dividir duas frações, eu vou manter a primeira e vou multiplicar o inverso da segunda. Então vai dar 3 sobre 1 vezes 1 sobre 3. Eu posso cortar aqui, então vai dar uma população a cada hora. Então a cada hora, essa população vai aumentar de uma população da inicial. Então vamos conferir se é isso mesmo. Em 12 horas, essa população era de quanto? De 10. A cada hora aumentou de quanto? De uma população por hora. Então aumentou 13 horas, aumentou uma população. Quanto? 10. 14 horas aumentou mais uma população. Quanto? 10. 15 horas aumentou mais uma população do original. Quanto? 10. No total tem que dar o quê? 40 indivíduos nessa população. Então esse é o cálculo da taxa de crescimento, o quê?
relativa. A taxa de crescimento real, relativa à taxa de crescimento absoluta, seria o que então? Seria o número final de indivíduos sobre o número inicial sobre o intervalo de tempo. O que iria dar aqui? Número de indivíduo final, 40. Número de indivíduo no início, 10 sobre o intervalo de tempo. Seria quanto aqui? Seria 3. Então daria 30 sobre 3. Aqui vai dar quanto? Vai dar 10 indivíduos. Então a população cresceu de 10 indivíduos. E de fato você viu que foi isso mesmo. Ok? Então você depois, antes de você voltar aí, você faça com calma, né? Não vai copiar, só ver o resultado depois. Deixa eu apagar aqui. Eu, de qualquer forma, o que eu fiz aqui para vocês? Eu mostrei aqui, ó, né? A taxa de crescimento real, 40 menos 10, dá 10 sobre 3. E eu aqui só botei o resultado final. Então essa população aumentou de quanto? Uma população a cada hora, como eu descrevi para vocês. Já a taxa de crescimento absoluta foi 40 menos 10 sobre 3, ou seja, cresceu de 10 indivíduos por hora. Para quem for fazer da 2, vai achar uma taxa da população 2, desculpa, vai achar uma taxa de crescimento relativo meio, e a taxa de crescimento absoluto vai ser de 100 indivíduos. Então você faça lá e depois confere se bateu isso. Então, vamos lá, passar isso aqui. Bom, fatores que de fato vão limitar o crescimento de uma população. Então aqui seria a resistência do meio. Esses fatores que vão o quê? Influenciar na densidade populacional, aumentando essa densidade populacional ou diminuindo, né? Na realidade, esses fatores que a gente vai descrever aqui, eles vão controlar o crescimento populacional. Então, obviamente, a quantidade de alimento disponível é um fator limitante. Habitat e área disponível também são fatores limitantes. Então, por exemplo, se faltar alimento, se tiver alimento em abundância, a população vai crescer de uma maneira ou de outra. Se tiver áreas disponíveis ou se tiver área limitante, isso aí vai determinar o tamanho da população. Bom, a relação predador-presa, nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho, ela também é uma relação onde vai limitar tanto o crescimento do predador quanto o crescimento da presa. A relação de parasito-hospedeiro também é outro fator limitante. O parasito, na realidade, ele vive dentro do hospedeiro, mas ele não quer determinar a morte do hospedeiro, para que ele possa aproveitar o maior número de tempo, esse hospedeiro, né? E as relações de competições entre espécies diferentes, as interespecíficas, e as competições intraespecíficas também são fatores que vão colaborar, vão limitar o crescimento populacional. Bom, aí aqui o que eu mostrei para vocês? Na linha cheia, você vai ter populações de leões. E na linha tracejada, você vai ter a população de veadinhos, né? Você acha que os veadinhos gostam da população de leões? Obviamente que gostam, né? Ah, professor, mas o veadinho que vai morrer, o veadinho que vai ser capturado, sim, esse aí, obviamente ele não vai gostar, mas a população em si gosta. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui? Vamos observar. A população de leões estando muito alta, obviamente a população de veadinhos vai o quê? Diminuir. Diminuindo a população de veadinhos, vai faltar alimento para os leões. Então vai acontecer o que com a população de leões? Também vai diminuir.
Se diminuir a população de leões, os veadinhos vão poder o quê? Se reproduzir. Então vai aumentar a populações de veados. Logo, aumentando a população de veados, vai aumentar a disponibilidade de alimento para os leões. Então a população de leões vai aumentar. Aumentando a de leões, vai diminuir a de presas. Vai diminuir a população de veadinhos. E assim sucessivamente. Então, populações de leões e populações de veadinhos, elas se regulam uma à outra. Então, é importante para a população. Por exemplo, quando eu falei aqui, se a população de veadinhos e leões, elas se gostam, obviamente, quando o leão vai capturar, né, as leoas vão capturar os veados, ela vai capturar quem? O veado mais forte? Não, ela vai capturar o veado mais fraco, ela vai capturar o veado doente. Isso para o processo seletivo é excelente. Por quê? Porque se os leões vão capturar os veadinhos geneticamente inferiores, mais frágeis, ela não vai permitir que a população de veadinhos simplesmente aumente por si só. Porque isso poderia gerar uma competição intra-específica. Então, quando ela aumenta muito, isso poderia diminuir a disponibilidade de alimento, a área, habitat. Aí a população de leões vem controlar e faz com que ela fique o quê? Diminuída. Então ela vai controlar sempre essa dinâmica dessas duas populações. Ok? Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui, né? Da FUVEST, 2009. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média, registrando-os no gráfico abaixo. Então está aqui no gráfico os pontos e a curva dessa população de protozoário. Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite do ambiente. O que é capacidade limite do ambiente? Aquilo que eu expliquei para vocês. É quanto o meio vai suportar, né, a carga biótica máxima. É quanto o meio vai suportar sem que falte o quê? Recursos para esses indivíduos. Ou sua carga biótica máxima, de acordo com o gráfico. Aí vamos lá, analisar. Então, você tem aqui o número de indivíduos e aqui o tempo. Até aproximadamente 6 a 8 dias, a população cresceu, fase exponencial, depois cresceu um pouquinho menos. A partir do 8º dia, essa população se manteve o quê? Em equilíbrio, ela se manteve constante. Ok? Então vamos analisar aqui as respostas. A capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6? Ué, a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6? Não. A capacidade limite começou a se manter em quem? No dia 8 até em diante. Então não tem nada a ver essa resposta. A capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após 20 dias? Ué, a capacidade limite não é quando a população está em equilíbrio? Ela foi atingiu a partir de quantos dias? 8 dias. Então não tem nada a ver. A taxa de mortalidade superou a taxa de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente foi alcançada. Bom, está dizendo aqui que a capacidade de mortandade superou a de natalidade até atingir o ponto de equilíbrio. Foi isso que aconteceu? Ao contrário, né? A taxa de natalidade superou a taxa de mortalidade. A capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população? Não. Até, se você reparar, até o dia 8 cresceu a população, mas a capacidade limite ela se originou praticamente em torno do 8º dia. Então aqui ela não aumentou, ela se manteve. O número de indivíduos se manteve. O tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre 8 e 20? Sim, entre 8 e 20, essa população se manteve de acordo com a carga potencial máxima. Ou seja, próximo da capacidade limite do ambiente. Então a resposta correta é a letra E. Bom, aí uma deixa aqui para vocês, para as próximas aulas e para os vestibulares, Enem e outros vestibulares, estudar os ciclos biogeoquímicos, principalmente aí o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, que a gente vai falar mais para frente. Bom, se gostaram da aula aí, não esqueça de curtir. Oh, meu Deus do céu, todo atrapalhado. Não esqueça de curtir, né, a minha aula. Se inscreva lá no meu canal. E lá na página do Face eu tenho todos esses slides e tenho
vários questionamentos que eu coloco lá para os alunos responderem, e eu vou respondendo à medida que eu consigo. Ok? Então, um abraço, até a próxima aula. Presta atenção, hein?